Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Não basta ser pai, tem que participar. Às vezes a criança ela não come em casa porque ela não tem ninguém que coma junto. Filhos de pais obesos têm uma chance maior de serem crianças obesas. Crianças que são muito obesas, elas podem perder estatura. O Edição Saúde começa agora. Não basta ser pai, tem que participar. A frase de um famoso anúncio publicitário é amplamente conhecida, mas será que é amplamente praticada? Não adianta você chegar, sentar o pequenininho ali, olhar e falar, olha, você não deve. Não é assim. A criança não capta isso. Ela capta o que você faz, ela se identifica com você, com o pai, com a mãe, com o irmãozinho. Às vezes a criança ela não come em casa porque ela não tem ninguém que coma junto. Muitas vezes os pais pedem que ela consuma determinados alimentos, mas os próprios pais não comem. Eu não fico muito tempo em casa, então não janto, não costumo jantar, não costumo almoçar. Então ele não tem muito uma referência de, olha, vamos comer isso aqui que é legal. Se você tem uma alimentação com limite, equilibrada, num ambiente tranquilo, você não come vendo televisão, você não come brigando, você não come dando bronca, você faz da refeição um momento tranquilo e você se alimenta adequadamente, é claro que seu filho vai ter essa ideia. A alimentação variada que proporcione os nutrientes básicos para o desenvolvimento infantil é fundamental para o crescimento das crianças. É importante definir o que é uma alimentação adequada. Ela traz a quem recebe essa alimentação todos os nutrientes mais importantes, uma quantidade correta de proteínas, de calorias, vitaminas e minerais. Até os 6 meses de vida, via de regra, as crianças recebem basicamente leite materno. Então o paladar da criança é mais adocicado. O leite, né, que é fonte de cálcio, de proteína. Uma amamentação bem feita nos primeiros 6 meses é o primeiro passo, grande passo, para uma alimentação adequada. O leite é um alimento que sempre deve acompanhar o indivíduo. O que varia de acordo com a fase da vida são os alimentos que devem ser ingeridos como complementos nutricionais. E essa transição alimentar é muito importante para aguçar o paladar infantil. Quem faz aleitamento exclusivo não faz introdução de nenhum alimento antes de mais ou menos de 11, 12 meses. Mas quem faz só 6 meses entra então com a introdução desses alimentos para balancear a dieta, como as leguminosas, os grãos, os vegetais, as frutas. Depois do 6º mês, então, inicia-se a primeira refeição de sal, iniciando pelo almoço, e 1 mês ou 2 meses depois, o jantar. Carne, ou peixe, ou frango, ou fígado. O ovo pode ser introduzido já nessa época. Uma boa alimentação infantil deverá ter como prioridade os alimentos ricos em cálcio, fundamentais na formação, desenvolvimento e manutenção dos ossos. Leite, queijos, suco de laranja, iogurtes são alguns alimentos ricos em cálcio. Então é importante que se receba cálcio em todas as idades, isso vai até o adolescente, uma fase que especialmente o esqueleto cresce muito rapidamente. O adolescente deve receber mais de 1 grama de cálcio por dia, corresponde a praticamente 3 copos de leite. Cereais, farinhas e carnes são ótimas fontes de ferro, importante na composição do sangue. Existe ferro em alimentos de origem vegetal, como o feijão, ou em algumas verduras de folha verde escura, mas a absorção que o organismo faz do ferro que tem essa origem não é tão boa quanto do ferro de origem animal. Além de ser a principal fonte de ferro, a carne é o único alimento que fornece vitamina B12, que combate a anemia. Hoje se conhece muito bem que crianças que foram anêmicas no início da vida, uma fase de desenvolvimento importante do sistema nervoso central, onde os neurônios estabelecem conexões, onde se desenvolve na realidade toda a capacidade de aprendizado, isso é comprometido de modo praticamente irreversível, mesmo que numa idade posterior ela não tenha mais anemia. Não podem faltar frutas e verduras na alimentação infantil. As crianças, assim como os adultos, também necessitam ingerir muito líquido. Os alimentos com alto teor de gordura, como por exemplo, os salgadinhos com adição de bacon e queijo, as bolachas com recheio e as bebidas que contêm açúcar e chocolate, podem ser oferecidos às crianças moderadamente. A partir do momento em que começam a ser introduzidos outros alimentos, então frutas, hortaliças, as papas salgadas, a criança começa a desenvolver o seu paladar.
Quanto mais diferente do paladar que ela estava habituada antes, mais difícil fica a introdução de alimentos. Existe uma teoria que diz o seguinte: criança nessa fase pré-escolar desenvolve uma coisa que se chamou de neofobia alimentar. Medo de tudo que é novo, medo do que eu não conheço. Na primeira, segunda vez que é oferecido e diz não quero, não gosto, e a mãe deixa de oferecer, ele não vai aceitar mesmo, porque tem que oferecer mais 18 vezes até que ele comece a aceitar. No próximo bloco, dicas para estimular as crianças a terem alimentação mais saudável. Então, quanto mais a gente tornar próxima a relação criança-alimento, melhor.